Pessoal, pronto aí, ó. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. É um trabalho de filosofia valendo 6 pontos. São 15 questões, entregar no dia 24 do 4, ou seja, quarta-feira que vem. Beleza? Alguma dúvida? Não. Foi separada, qual o nome da sala para entregar. Não pode ser digitado, tem que ser manuscrito. Oi? Na verdade, você ter copiado agora em folha separada, né? Foi se você pudesse destacar. Na última aula a gente terminou de responder as perguntas ou não? Não. Quais perguntas estão faltando? Todos, menos da uma. Dia 3. Real. Ele só quer saber a dele. Real? Dólar. Dólar. Onde que a gente parou? Vamos terminar de responder as Até a questões. 3. Até a 2. Até a 3. Oi? Tira foto aí, depois vocês copiam, porque isso aí é trabalho. Se a gente vai perder tempo, tem que olhar os cadernos ainda hoje. Eu não posso perder tempo, tá? Vamos terminar de responder isso aí. Agilizarmos. Dá tempo de ainda olhar os cadernos. Qual que é a questão? A 3. Qual que é a Quais são pergunta? as falsas noções responsáveis pela sucesso da ciência? A gente já tinha visto. O que é a falsa noção? É o Bruninho. ídolo. São os ídolos. O ídolo é um pré-conceito. Um conceito formulado antecipadamente, sem o conhecimento e o contato com o objeto ao qual se conceitua. Então, é um juízo temerário sobre as coisas. O ídolo é um falso conhecimento. O ídolo é uma falsa noção que impede o progresso da ciência. Existem 4 tipos de ídolo, a gente já tinha visto. São os ídolos da tribo, que é por conta da natureza humana, que é imperfeita e comete erros. E um dos erros é acreditar em ídolos, em falsos conhecimentos, em falsas noções e em preconceitos. Os ídolos da caverna são os erros que a gente comete enquanto indivíduo, em especial por conta dos sentidos que nos enganam. E aí a gente toma ídolos, falso conhecimento, preconceito, falsa noção, por conhecimento verdadeiro. Temos os ídolos do fórum ou do mercado, que são os ídolos provenientes da linguagem, a linguagem que é equívoca, ambígua. E aí você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Por conta disso, e justamente por isso, a linguagem também produz ídolos, produz erros, produz falsos conhecimentos, falsas noções e preconceitos. E por último, os ídolos do teatro, que vem da religião, da filosofia e da própria ciência. A ciência também comete erros. A religião, por exemplo, fez a gente acreditar num ídolo durante muito tempo. O ídolo do geocentrismo. O que é isso? Deus é o centro. A crença de que a Terra é o centro do universo. A religião também nos fez acreditar durante um bom tempo que a Terra era plana. Lá no Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, quais são? Vocês sabem? Os 4 cavaleiros do Apocalipse são os crossfiteiros, os coaches de empreendedorismo, os cinéfilos, que ficam toda hora falando para não dar spoilers, e quem mais? Então são os 4 aí, cada um deles ficava, cada um num canto da Terra, que supunha então que a Terra era plana, tinha 4 cantos. Próxima questão. Ah, o vegano é o 4º cavaleiro. São as 4 pessoas mais chatas do mundo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. A 4 é 5 metros. Oi? 5 metros do indutivo baconiano. A religião produz esse ídolo, que é o geocentrismo da Terra, plana. A filosofia, o Tales disse que a água é o princípio de todas as coisas, está certo?
Por mais que seja um elemento abundante e importante para os seres vivos, a água não é o princípio origem do mundo. E a ciência acredita ou produz pseudociência, muita gente acredita. Por exemplo, durante boa parte da história da ciência, acreditava-se que as doenças ficavam no sangue. E aí eles praticavam a sangria. Colocava sanguessuga nas pessoas para tirar o sangue delas, porque achando que tirando o sangue, tiraria também a doença. Ainda tem gente que acredita que algumas coisas hoje em dia são ciência. Por exemplo, homeopatia. Tem uma professora amiga minha de ciências, que trabalha comigo em outra escola, de ciência. Né? Que ela pratica hipnose. Vocês sabem o que é isso? Coloca na pele assim, fica tudo roxo. Parece que tomou chupão no corpo inteiro, né? Isso. Mas aquilo lá. Ela achou que aquilo lá ia melhorar a imunidade dela. Na outra semana ela estava gripada, né? Você viu o tanto que essa ciência. Tem gente que acredita nisso. A ciência também engana. Produzido. Próxima questão. Explica o método indutivo. Explica o método indutivo baconiano. O que é o método indutivo? Ou indução. Indução, no senso comum, a gente tem a concepção de indução, que seria levar alguém a fazer alguma coisa. Mas a indução no processo de conhecimento é outra coisa. É, na verdade, um processo de conhecimento que vai de análises particulares para uma conclusão geral. Exemplo, eu analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o cobre, percebi que o cobre conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Eu chego a uma conclusão. Que conclusão eu posso chegar a partir dessas análises particulares? Qual generalização eu posso fazer a partir disso? Os metais são bons condutores de energia elétrica. Então, de análises particulares, eu chego a uma conclusão geral. Entenderam? Vou pegar um outro exemplo. Eu analisei um japonês, percebi que ele tem analisei outro japonês, analisei trocentos japoneses. Aí eu chego a uma conclusão. Todo japonês tem? Olho puxado, cabelo liso, né? Aí eu analisei um africano, percebi que ele tem? Outro africano, eu chego a uma conclusão depois de analisar 200 africanos. Todo africano tem a pele negra, o cabelo crespo, né? Melanina. Então, isso é a indução. A indução é o inverso de dedução. A dedução é um processo de conhecimento que faz o contrário, vai do geral para o particular. Exemplo, todo ser humano é mortal. Vocês concordam com essa afirmação? Não? Mortal? O ser humano não é mortal? Todo mundo que tentou provar o contrário, morreu, não sobreviveu para contar. Apesar de que tem o caso de Jesus. Aí há um dilema, uma briga muito grande. Jesus não era humano, era Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja Católica defende um dogma que em Jesus havia uma só pessoa, mas em duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. A natureza humana, Jesus tira de Maria. E a natureza divina vem do Pai, do Criador. Baruch Spinoza. Então todo ser humano é mortal. Quem tentou provar o contrário não sobreviveu, apesar de que tem alguns seres humanos hoje que estão quase roubando essa tese, essa teoria, né? Em altos eixos de ignorância no nosso planeta. Por exemplo, Roseli sempre cita a Roseli, né?
Mas tem o Silvio Santos, tem o Pelé, tem a Ana Maria Braga, tem uma galera aí que a Xuxa, né? Não, quando eu descobri que o fizeram o negro, eu fiquei muito chateado. Esse dia pra trás, se ver mais você, eu não tava suspeitando mais do outro, eu tava suspeitando da Ana Maria Braga. Com certeza, que lá é uma múmia ambulante. Pra mim, as múmias tinham ficado lá no Egito. Então, todo ser humano é mortal, uma frase geral. Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. Sócrates é um indivíduo particular. Se ele é humano, ele também é mortal. Então essa é a dedução, você vai do geral para o particular. Aí você pode inverter aqueles processos dedutivos. Todo metal conduz energia elétrica. O ferro é um metal, logo o ferro conduz energia elétrica. Apesar de que não é todo metal que conduz energia elétrica, né? É o mercúrio que não conduz. Oi? Galho. Ah, galho. Galho também não. Oi? Galho? Galho é aquele que ele paga limpo ou bicho que ele paga. Então. Mas tem na tabela periódica, não? O índio eu acho que ele vale o galho, não? Oi? Ah, fica em cima do galho, né? Então era pra ser macaco, né? Não índio. Então, onde a gente tá vendo? Ah, todo japonês tem. Oi, você já viu? O Tanaka é o japonês. Logo o Tanaka tem. Olho puxado. Todo africano tem. Muita melanina. O Negueba é um africano. Logo o Negueba tem. Uma jeba não, né? Negra. Então isso é a dedução. O Bacon defende o método indutivo. Próxima questão. Quem foi o Galileu Galilei? Galileu Galilei foi um pensador e cientista italiano. Viveu na transição do século XVI para o século XVII, fez parte da Revolução Científica, defendia o heliocentrismo. O que defende o heliocentrismo? A Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra. O Galileu Galilei vai elaborar uma teoria, a teoria da lei da queda livre dos corpos. O que diz a lei da queda livre dos corpos? Sim, mas eles têm que cair como? No vácuo, todos os corpos caem à mesma velocidade. A gente tem a mania de achar. Sobressalente. A gente tem mania de achar que por conta do peso, ou o peso que determina a velocidade de queda dos corpos. Se eu soltar a folha e o livro simultaneamente, qual vai cair primeiro? Livro. Por quê? A questão é a resistência do ar. Se a folha não tivesse esse formato, mas o mesmo peso que você soltasse, ela ia cair praticamente simultaneamente. E se ela cair junto com o livro, ou pegando o vácuo do livro, ela cai na mesma velocidade que ele. Então no vácuo todos os corpos caem à mesma velocidade. Qual é essa velocidade? 9,8 metros por segundo, né? Quase 10. Então essa é a velocidade de queda livre dos corpos no vácuo. Inclusive fizeram um experimento desse recentemente. Colocaram no vácuo uma bola de aço de 1 tonelada e uma pena e soltaram simultaneamente. As duas caíram no chão ao mesmo tempo. Porque no vácuo todos os objetos caem à mesma velocidade, segundo a lei da queda livre dos corpos do Galileu Galilei. E o que a vaca vai fazer no espaço, vocês sabem? Não. Pegar o vácuo, né? Ah, tá. Que piada boa, hein?
Vaca assanhada essa. Então, essa é a lei da queda livre dos corpos do Galileu. Próxima questão. Explica o método matemático experimental do Galileu, não é? Então, o método a gente já viu que é um caminho para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. E qual que é o caminho de Galileu? Usar a matemática e a experiência. Método matemático experimental. Ou seja, para você conhecer alguma coisa, primeiro você precisa experimentar. Observar e experimentar, fazer experimentos com aquela coisa. Depois de experimentar, de fazer experimentos, você vai transformar as suas experiências em números e em fórmulas matemáticas. As ciências da natureza fazem isso. A física não faz isso? Faz experimentos e depois transforma isso em números, em fórmulas matemáticas. Está cheio de fórmula e número na física, na química, na biologia. As ciências da natureza usam o método matemático experimental. E até a gente usa o método matemático experimental muitas vezes inconscientemente. Você já experimentou alguma coisa e depois transformou essa experiência em números? Tipo, experimentou algo e depois transformou isso em centímetros. Quantos centímetros tinha aquilo que você experimentou? Você não perde, né? Então, próxima questão. Nossa, hoje tem demais. Não é a Maria de graça. Vou pensar quase não quero entender. É? Quartou da respondendo. Próxima questão. É a Brasil, né? Quem foi Isaac Newton? Pensador e cientista inglês que viveu no século XVII e considerado o pai da física clássica ou da física moderna. Por quê? Porque ele vai elaborar as principais leis da física moderna. Quais são elas? As 3 leis básicas da física, que são as 3 leis da física newtoniana, a lei da inércia. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. A terceira lei, ação e reação. Toda ação tem uma reação. Mas não só isso, ele também elabora e vai explicar por que os corpos caem, através da teoria da gravitação universal, ou a gravidade. Que é a lei da gravidade? Quanto maior um corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. Vocês percebem isso no dia a dia? Quanto maior um corpo, mais atraído por ele você se sente? Não. Por que a Terra orbita o Sol? Por causa da lei da gravidade. Se estivesse mais próximo, o que ia acontecer? Ela ia entrar em rota de colisão com o Sol. Se estivesse mais longe, ela não sentiria atração alguma pelo Sol. Então tudo depende da distância. Quando você lança um satélite, se você não lançar longe alto o suficiente, ele vai voltar de encontro com a Terra, colidir com o centro da Terra, de encontro ao centro da Terra. Se você lançar na altura, na distância propícia, ele vai passar a orbitar a Terra, o satélite. Se você lançar ele muito distante, ele vai ficar à deriva no espaço. Então, isso é a lei da gravidade. A lei da gravidade diz que quanto maior um corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. E qual que é a diferença entre a lei da gravidade e a lei da gravidez? Vocês sabem? Peraí, que o quê? Qual que é a diferença entre a lei da gravidade e a lei da gravidez? A lei da gravidade diz que quanto maior um corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. Já a lei da gravidez diz que não importa o tamanho do corpo, a gravidez vem do mesmo jeito.
Então não pensa que é pequeno que não engravida, porque engravida também, né? Eu entendi. Agora eu peguei. Inclusive a prova disso é o continente asiático. O continente asiático é uma prova viva disso. Por quê? É brincadeira, mas lá, eles lá é a região mais populosa do mundo. A Índia tem 1 bilhão de pessoas, a China tem quase 2 bilhões de pessoas. Vocês sabem por que a Ásia tem tanta gente? Porque lá tem televisão. Porque eles comem com 2 pauzinhos, né? Eles produzem muito mais. Aí que nem a piada do bolo que é barro. Próxima questão. Próxima questão. Explique a ordem e a ordem do universo segundo Newton, não é isso? Como é que funciona o universo segundo Isaac Newton? De forma organizada, ordenada, uniforme e simples. Por exemplo, vamos pegar um exemplo para ver como o universo funciona. O nosso planeta, ele faz um movimento que é o movimento de translação, que é o giro que ele faz em torno do Sol. Qual que é a forma geométrica que ele faz? Isso é chamado de elipse. Movimento elíptico. Então vai ser sempre dessa mesma forma, simples, ordenada e organizada, que a Terra girará em torno do Sol. Não vai chegar um dia que a Terra vai falar, peraí, não, acho que eu vou cortar caminho esse ano. Eu vou fazer um movimento mais curto ali em torno do Sol. Vou fazer um triângulo em torno do Sol. Então não é complexo, é simples. É sempre da mesma forma, uniforme. A Terra não tem vontade própria para fazer outros movimentos. Ela funciona assim. A mesma coisa, esse movimento demora quanto tempo? Sempre 365 dias, 6 horas e alguns minutos. 366, o bissexto da verdade, é para corrigir essas 6 horas que sobram todo ano. Então, todo ano sobra 6 horas. A cada 4 anos, se soma 24 horas, eles aumentam um dia no calendário para poder corrigir, tentar corrigir. Mas até no próprio dia, o movimento de rotação, o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, não são 24 horas exatas. Todos os dias sobram alguns minutos, ou faltam alguns minutos. 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Então, é isso aí, pessoal. Acabou não, né? Saber é poder. Quem diz a frase saber é poder? Nosso beijo. Big Brother, né? Mais conhecido como Chico. É querer é poder do Big Brother. Big Brother é querer poder, né? Então, Francis Bacon, o que ele queria dizer com isso? Que o conhecimento, a ciência, nos dá poder sobre a natureza e uns sobre os outros. Tanto que os países mais desenvolvidos do mundo, as maiores potências mundiais, são aquelas que mais investem em conhecimento, em saber, em tecnologia, em ciência, e isso faz com que eles estejam num patamar muito acima do nosso. E a gente está tão atrasado por quê? Porque a gente não entendeu que saber é poder. E a gente não dá o devido valor no conhecimento, na ciência, na tecnologia. O brasileiro despreza isso, né? Não gosta de estudar, não gosta de desenvolver ciência, que é uma coisa mais dura, mais rígida, mais rigorosa. Não é tão prazerosa quanto, por exemplo, ir para o boteco assistir um jogo, tomando cachaça e olhando o povo passar. Você entende, professor? Acabou o corda. Oi? Você entende, né? Acabou o corda. Com certeza, né? Eu sou a prova viva disso, apesar de que eu gosto muito de estudar. Eu leio, no mínimo, 200 páginas por dia, essa é a minha meta de leitura diária. Eu fiquei em primeiro lugar em 3 concursos públicos diferentes. Eu tenho alguns resultados, pode não parecer porque eu usou bastante, mas inclusive a minha zoeira vem de estudos. Eu leio muito sobre humor, gosto muito de todos os tipos de humor. E aí eu vou pegando e ou criando minhas próprias piadas ou encaixando outras piadas dentro do meu conteúdo.
Então eu vi o Wilson fazer isso. É questão de estudo mesmo, é esforço. Não é natural, ele é zoeira por natureza. Não. Eu sei que isso chama a atenção e atrai. Muitas vezes provoca coisas ruins. Pra mim mesmo, ano passado eu fiz uma piada, fui processado. Eu me ferrei e me lasquei. Foi igual o Danilo Gentili, né? O Danilo Gentili foi zoar a Maria do Rosário. Oi? Mas na verdade ele passou um pouco dos limites, ele fez mais ou menos o que eu fiz também. Eu xinguei, no ano passado eu tomei 2 processos. Um que eu xinguei o cara nas redes sociais. E ele também xingou a Maria do Rosário, chamada de puta, né? E ele pegou o processo judicial, picotou e passou no saco. Mas aí queriam prender ele. Prender já é uma outra coisa. Esses processos geralmente que envolvem questão de liberdade de expressão, pode até ter questão de multa, né? Você tem que pagar uma indenização para quem se sentiu ofendido. Mas agora prender, tirar a liberdade da pessoa, né? Botar na cadeia porque ela falou algo. Tá certo que ela falou merda. Pois então, aí eu estava vendo ali agora, né? A esquerda gosta muito de fazer protestos anticristãos, porque ela coloca na rede do cristianismo boa parte da opressão que a gente viveu ao longo da história. Aí agora ela está tomando por contraponto. Uma deputada de Santa Catarina, chamada Ana Campanholo, ela foi eleita e ela é cristã. Ela está colocando um projeto de lei para ser votado, um projeto de lei que vai criminalizar qualquer tipo de protesto, ofensa e ataque às religiões cristãs. Então, se você fizer um protesto lá com Cristo travesti, você pode ser processado. E foi protesto, já foi feito pela esquerda. Então, a esquerda tomando o reverso. Durante muito tempo, ela quis impor a política ou politicamente correta. Agora, ela está se lascando, porque ela não tem mais a maioria no Congresso. Então você quer cercear o outro, agora chegou a hora de cercear em você. Ela está começando a tomar o reverso. E enquanto ela não aprender que a liberdade de expressão é algo fundamental, a esquerda vai continuar patinando e tomando no Hegel, né, que é um filósofo alemão que a gente conhece do terceiro ano. Oi? Eu xinguei o cara, né? Mandei ele tomar naquele lugar. O outro foi uma piada que eu fiz no Facebook, né? E aí, porque a gente fica lá, eu tenho muitos alunos e alunas me adicionam. E virou uma modinha agora, não sei se vocês já viram, postar stories, mulheres, meninas, né? Balançando, dançando ali, fazendo aquele negócio. Cara, mano. E aí eu vi aquele bagulho, né? Eu vi aquele tanto de trem. Eu falei, velho, é tanta raba que as alunas postam nas redes sociais que eu fico com pesar de ter DNA. O que é DNA? Data de nascimento avançado, ou seja, eu não posso. Aí, isso aí. Entendi. Isso rendeu. Eu vi, eu lembro. Porque printaram e mandaram um grupo da escola. Nesse grupo da escola, foram falar, o Pedrão tá querendo pegar as crushes de vocês. Eu falei justamente que eu não podia pegar, porque eu tinha DNA. Mas aí não, aí foi pra frente. Um poema, algumas coisas literárias que você fez no Facebook, falando sobre olhar nos alunos. Não foi não. Foi esse porque era essa piadinha. É porque eu também escrevo poemas e às vezes alguns poemas bem subversivos, né? Porque eu gosto de me inspirar em alguns gírios da literatura, por exemplo, Marquês de Sades. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele fala muito sobre a questão da sexualidade. Gregório de Matos. Atualmente tem um muito famoso, né? Já morreu, mas é muito vendido, um dos escritores mais vendidos do Brasil, é o Charles Bukowski. Então são alguns exemplos aí de autores nos quais eu me inspiro para escrever. Eu leio, eu não estou tirando aquilo da minha cabeça. Agora quem lê não sabe nem o que é isso, e nem querer questionar a arte, a escritura do povo. Né?
Pois é, leva tudo por trás. Aí fizeram isso pra nem apertar uma mais, não é? Aí me denunciaram, né? Disseram que me chamaram de pedófilo, de assediador de menores. Aí pegaram a esteira, me chamaram de homofóbico, de racista, qualquer coisa. Só me chamar de proctologista, só me chamar de professor. Você chegou a falar, tipo, vários seus alunos que Não, não falei diretamente para ninguém especificamente. Foi na rede Eu social. falei na rede social. eu também você falou você. Eu postei na rede social. Essa piadinha. É tanta raba que as alunas postam nesses stories que eu fico com pesar de ter DNA. Aí, DNA significava data de nascimento avançado. Porque data de nascimento avançado não podia fazer nada. Aí deu toda essa confusão. Me denunciaram, né? Num processo administrativo do Estado. E lasquei. Eu vou fazer 37 anos. Agora, dia 29 de abril. E uma festinha, né? Uma pedra. Nós damos festinha, né? Uma pedra. Estou mais quebrado que arroz de terceiro. Acabou as questões aí, não? Ah, o que vai cair na prova? Tem espaço aqui para colocar. Mas vai cair Maquiavel. Vai cair o Vasco. Vai cair também o Francis Bacon. Eu aposto que cai também o Botafogo esse ano. Nossa, ele é errado. O Vasco. Não, o Vasco. Racionalismo e empirismo. Agora, o que poderia cair? Poderia cair um meteoro para acabar com isso aqui. Mas provavelmente não vai cair. Caiu um meteoro esses dias no mar. Erraram o lugar. Vou avistar. E só para encerrar, agora o que nunca vai cair, vocês podem ficar tranquilos, não precisa nem estudar, é o Flamengo, entendeu?